na nossa aula de hoje, a gente vai continuar com o conteúdo da segunda lei de Mendel. E o nosso tópico de hoje vocês podem encontrar na página 45, que é a interação entre genes com segregação independente. Na aula de hoje, a gente vai entender como certas características elas podem, ser explicadas em uma atuação conjunta. Por exemplo, logo no início, quando eu comecei a dar aula para vocês, algumas pessoas me perguntaram como era que surgiam as cores diferentes dos nossos olhos. Tipo, por que tem um olho castanho, por que às vezes o olho é verde, por que às vezes o olho é azul. Então, nessa aula de hoje, a gente vai entender esses casos. E só é possível que essas características elas ocorram, essas situações elas ocorram em atuação conjunta de alelos de 2 ou mais genes. Por isso que a gente chama de interações entre genes com segregação independente. O que é interação gênica? Bem, pessoal, como o próprio nome já diz, é a atuação conjunta de 2 ou mais alelos para determinar certas características. Ou seja, ainda no início, do descobrimento das questões genéticas, verificou-se que certos tipos de herança, certos tipos de características poderiam somente ser explicadas se admitisse que havia uma atuação conjunta de alelos de 2 ou mais genes. E a partir daí surgiu o conceito de interação gênica para designar essas situações. No caso, os 4 exemplos que eu vou conversar com vocês é sobre a plumagem dos periquitos australianos, as diferentes cores dos olhos dos seres humanos, a forma da crista, de certas galinhas e a cor da pelagem de cães labradores. Então, a gente vai perceber que para que essas características elas sejam determinadas, é necessário que 2 pares de genes, 2 pares de alelos ou mais, eles interajam entre si para que seja determinado essas características. Então, a gente vai usar o mesmo processo de cruzamento que nós usamos no primeiro exemplo que eu dei para vocês, da segunda lei de Mendel, na aula anterior. Só que com uma diferença, Na aula anterior, a gente trabalhou com 2 pares de genes que interagiam simultaneamente. E no caso da interação gênica, a gente vai trabalhar com 2 pares de gene que vão interagir para determinar uma única característica. No nosso primeiro exemplo da interação gênica na cor da plumagem em periquitos, as cores, os periquitos australianos, eles apresentam uma grande diversidade de cores, que são determinadas, por dezenas de genes. No entanto, a determinação das cores básicas das plumagens dessas aves são essas 4: verde, azul, amarela e branco. Cada cor ela vai ser determinada por 2 pares de alelos, que são representados aqui, por Azão, Azim e Bezão, Bezim. E esses alelos, eles vão se encontrar, em diferentes pares de cromossomos homólogos. Por exemplo, periquitos que tem pelo menos um alelo dominante Azão e um alelo dominante Bezão, que são essas 4 variações,
azão, azão, bezão, bezão, azão, azão, bezão, bezim, azão, azim, bezão, bezão, ou azão, azim, bezão, bezim, são verdes. Então, os periquitos que tiverem um desses 4 genótipos, eles têm a coloração verde. Periquitos que tiverem pelo menos um alelo dominante azão e é homozigótico recessivo para o outro alelo, bezim, bezim, ou seja, se eles tiverem genótipo azão, azão, bezim, bezim, ou azão, azim, bezim, bezim, eles vão ter a cor da plumagem azul. Periquitos que tiverem alelos recessivos, azim, azim, e pelo menos um alelo dominante bezão, onde o genótipo pode ser azim, azim, bezão, bezão, ou azim, azim, bezão, bezim, vão ter plumagem amarela. E os periquitos que tiverem os 2 alelos recessivos, azim, azim, bezim, bezim, eles vão ter a cor da plumagem branca. Então, seguindo aquela regra da segunda lei de Mendel, onde a gente tem que fazer o primeiro cruzamento da geração parental com indivíduos de linhagem pura. Então, na nossa geração parental, nós iríamos ter um cruzamento entre um periquito de plumagem verde, totalmente homozigótico, no caso, azão, azão, bezão, bezão, e o cruzamento com um periquito de plumagem branca, azim, azim, bezim, bezim, para a gente determinar os indivíduos da geração F1. Então, todos os indivíduos da geração F1, eles vão ser duplo heterozigóticos. Eles vão ser verdes duplo heterozigóticos, produzindo, posteriormente na geração F2, 4 tipos de descendentes, onde 9 vão ter plumagem verde, 3 azul, 3 amarelos e 1 branco. Então, eu vou mostrar para vocês esse cruzamento numa imagenzinha que eu vou colocar aqui a seguir. Vamos aqui iniciar o cruzamento, Aqui nós temos a geração parental. Como vocês sabem, na geração parental, nós temos que usar indivíduos, A geração parental é um cruzamento entre indivíduos de linhagem pura, ou seja, eles têm que ter os genótipos homozigóticos, tanto homozigótico, tanto para característica dominante quanto para característica recessiva, e é assim que nós vamos proceder. Então, aqui na geração parental, nós temos o cruzamento entre um periquito de plumagem verde, azão, azão, bezão, bezão, com um periquito de plumagem branca, azim, azim, bezim, bezim. Quando a gente vai formar os gametas, a gente percebe que para formar esses gametas, vocês percebem aqui que esse gameta eu tenho um alelo de cada par de gene, Então, eu vou ter um gameta azão, bezão. Por que é azão, bezão? Porque o primeiro par de alelo do periquito de plumagem verde é azão, azão. Então, todos serão azão. E o segundo é bezão, bezão. Então, todos os gametas serão bezão. Então, se esse periquito formar 100 gametas, os 100 gametas vão ser azão, bezão. Por quê? Porque ele é duplo homozigótico. Da mesma forma, acontece com o periquito de plumagem branca. Ele vai ter gametas azim, bezim, por ele ter genótipo duplo homozigótico. Então, ao unir esses gametas, ou seja, a união aqui vai ser entre o gameta do
periquito de plumagem verde com gameta do periquito de plumagem branca. Então, todos os indivíduos da geração F1 vão receber um asão do periquito de plumagem verde, um azinho do periquito de plumagem branca, um bezão do periquito de plumagem verde e um bezinho do periquito de plumagem branca. Então, todos eles vão ter genótipo duplo heterozigótico, asão, azinho, bezão, bezinho. Então, todos os periquitos da geração F1 terão plumagem verde. Então, o nosso próximo passo é pegar 2 indivíduos da geração F1 e realizar um cruzamento para obter os indivíduos da geração F2. Então, como a gente viu que todos os indivíduos da geração F1 eles são duplo heterozigóticos, ou seja, eles têm genótipos iguais, então, no nosso próximo passo, que é a definição dos gametas, a definição dos gametas, os mesmos gametas que o indivíduo número 1 formar, vai ser os mesmos gametas que o indivíduo número 2 também irá formar. Então, aqui, por exemplo, se os dois têm genótipo azão, azim, bezão, bezim, como é que vai ficar a formação de gametas? Então, o que é que eu posso fazer? Sempre vai ser a união de um alelo do primeiro par de genes com o alelo do segundo par de genes. Dessa forma aqui, Um azão sempre vai formar um par de gametas com bezão. E da mesma forma, então é assim sempre. O primeiro alelo do primeiro par com o primeiro alelo do segundo par. Depois, o primeiro alelo do primeiro par com o segundo alelo do segundo par. Depois, o segundo alelo do primeiro par com o primeiro alelo do segundo par. Depois, o segundo alelo do primeiro par com o segundo alelo do do segundo par. Ou simplesmente você pode fazer um quadrozinho de Punnett simples, um hashtagzinho jogo da velha, e colocar um alelo do primeiro par em cada coluna e um alelo do segundo par em cada linha e junta num cruzamento normal. Vai ficar como? Azão com bezão vai ser azão, bezão. Azim com bezão vai ser azim, bezão. Azão com bezim vai ser azão, bezim. E azim com bezim vai ser azim, bezim. Então, nesse caso aqui, quando o indivíduo, como eu já disse para vocês na aula anterior, quando o indivíduo ele é duplo heterozigótico, ele vai ter 4 pares, 4 pares de gametas diferentes. Como é que eu sei disso? Eu também posso fazer uma contazinha matemática. Como é que fica essa conta matemática?
A base vai ser 2, porque é um par de alelos, né? E o expoente vai ser o número de pares de genes heterozigóticos. Aqui no caso, como eles são, os dois são heterozigóticos, então fica 2 elevado a 2. Então, 2 vezes 2 é igual a 4. Então, os duplo heterozigóticos vão ter 4 gametas possíveis. Outro exemplozinho aqui. Por exemplo, se o genótipo do indivíduo for mais de 2, tipo azão, azão, bezão, bezim, cezim, cezim, dezão, dezim. Aí eu quero saber a quantidade de gametas, o número de gametas, né? Então, eu vou fazer a mesma coisa. Minha basezinha vai ser sempre 2 e vou apenas colocar como expoente o número de genótipos heterozigóticos. Aqui no caso, nós temos 1, 2, 3, 4 pares de alelos, mas apenas 2 são heterozigóticos. Então, 2 vezes 2 vai ser igual a 4. Se eu tiver 5, se eu tiver 6, aí eu vou contar os alelos, os pares de alelos heterozigóticos. Eu vou fazer a mesma coisa. Tipo, ó. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares de alelos. Mas desses pares de alelos, apenas deixa eu colocar aqui outra cor. Apenas 1, 2, 3, 4 são heterozigóticos. Então, no caso, vai ficar 2 elevado a 4. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Então, aqui, esse genótipo aqui vai formar 16 gametas diferentes. Agora, aqui, voltando, né, para o nosso cruzamento. Então, a gente fez, né, a formação dos gametas e os indivíduos vão ter 4 gametas diferentes. Um gameta azão, bezão, um gameta azão, bezim, o outro azim, bezão e o outro azim, bezim. O que a gente vai fazer? Nós vamos colocar esses gametas, tanto do indivíduo número 1, né, que é igual ao do indivíduo número 2. Nós vamos colocar esses gametas no quadro de Punnett para nós determinarmos os descendentes da geração F2. Aqui nós temos o resultado do cruzamento de 2 indivíduos da geração F1. Dois indivíduos da geração F1, onde ambos têm a plumagem de cor verde e ambos têm genótipo duplo heterozigótico. E como nós já fizemos, cada um vai ter 4 gametas diferentes. Certo? Cada um vai ter 4 gametas diferentes. Então, a gente vai ter aqui como resultado 9 indivíduos de de plumagem verde. Vamos ter 3 indivíduos de plumagem amarela. Temos aqui 3 indivíduos de plumagem azul
e temos um indivíduo de plumagem branca. Aqui nós temos a nossa proporção fenotípica da geração F2, como nós vimos lá no quadro de Punnett. Nós temos 9 periquitos de plumagem verde, 3 de plumagem amarela, 3 de plumagem azul e 1 de plumagem branca. Então, a gente tem que tomar como base aquele primeiro slide que eu coloquei lá para vocês, os genótipos de cada uma das principais cores da plumagem dos periquitos. Os outros exemplos, eu não vou mostrar os cruzamentos para vocês detalhadamente, mas ele segue essa mesma sequência que eu mostrei aqui para vocês da cor da plumagem dos periquitos. Se vocês quiserem também retornar na aula anterior, né, onde eu falei sobre a segunda lei de Mendel, e sempre lembrando da diferença, lá no primeiro exemplo da segunda lei de Mendel que eu dei para vocês, para cada par de genes eu tinha uma característica que se combinava simultaneamente. Aqui na interação gênica eu vou ter 2 pares de genes que interagem entre si para poder determinar uma característica, mas o princípio de cruzamento é o mesmo. Eu não sei se vocês estão se perguntando por que que existe essa variação de cores, né, entre a plumagem dos periquitos. Então, vamos lá. Na página 46 do livro didático de vocês, nós temos essa imagem, que é uma imagem onde tem cortes transversais das penas dos periquitos, para mostrar a distribuição dos pigmentos. Então, assim, existem 2 pigmentos que vão estar presente ou não na plumagem dessas aves. Se vocês podem ver aqui, ó. Aqui no caso, o primeiro pigmento, os grãos de melanina. E o segundo pigmento, né, é a pistacina. Então, como nós temos 2 pares de genes para a determinação dessas cores, né, da plumagem dessas aves, então cada alelo ele vai determinar a presença e a ausência de um desses pigmentos. Por exemplo, o alelo azão, ele contém, né, ele é responsável pela produção da melanina. Por isso, né, que alguns periquitos têm a plumagem azul. O alelo azinho, ele determina a ausência da produção da melanina, certo? Então, a partir daí, a gente sabe que ele vai dispensar a eficácia da coloração azulada. O alelo Bzão, ele determina a presença do pigmento amarelo, que é a pistacina, e o alelo Bzinho determina a ausência da pigmentação amarela. Por isso, né, que quem é aqueles que têm o genótipo Azin, Bzin, eles são brancos, porque eles têm genótipos que vai ter a ausência das 2 pigmentações, certo? E vocês podem ver mais aprofundado, dar uma lida no textozinho que fala sobre isso na página 46 do livro didático de vocês. Então,
Reformulando, o alelo azão determina a presença da pigmentação da melanina, né, que vai dar a pigmentação azulada. O alelo azim é responsável pela não pigmentação, ou seja, quem recebeu o alelo azim não vai produzir melanina. O alelo Bzão é responsável pela produção da pigmentação amarelada pistacina e o alelo Bzim é responsável pela não determinação dessa pigmentação amarelada. Agora, eu vou falar para vocês da genética da cor dos olhos dos humanos. A cor dos olhos dos humanos apresenta uma variedade de cores que vão desde uma cor mais escura, né, como castanho, até uma cor mais clara, que é o azul, passando por uma outra cor, que é a cor verde. E, obviamente, que entre essas cores existem outras cores intermediárias. O interessante é que apenas um pigmento, que é a melanina, é que determina essas cores, que estão relacionadas, né, à quantidade desse pigmento e a efeitos ópticos. E para mostrar para vocês qual é esses efeitos, eu vou ter que mostrar para vocês uma imagem do olho humano para a gente poder entender esses efeitos ópticos, tá certo? Nessa imagem aqui, que representa a estrutura do olho humano, eu gostaria que vocês observassem essa estrutura bem aqui, que é a íris. É nessa estrutura aqui onde vai estar presente as células pigmentadoras, né? As células que produzem melanina. Então, a gente vai, né, dar um zoom aqui nessa estrutura para eu mostrar para vocês a distribuição dessas células e a quantidade de melanina para a gente poder analisar por que acontece cada uma das três cores. Pronto, pessoal. Eu desenhei aqui, né, os três olhos, que o marrom, o verde e o azul. E essa estruturazinha aqui amarela é como se fosse a íris do olho ampliada, né? Onde vai ter a presença da quantidade de melanina para determinação de cada cor e também a dispersão óptica, né? A incidência da luz que vai atravessar a camada da íris. Aí, como vocês podem perceber, quem tem um olho marrom tem uma quantidadezinha maior, né, de melanina. Quem tem o olho verde tem uma quantidade intermediária e quem tem o olho azul tem pouca quantidade de melanina. No caso, como os olhos castanhos têm uma grande quantidade de melanina, grande parte da luz vai ser absorvida por essa região e certa quantidade vai ser refletida no comprimento de luz marrom amarelado. Aí por isso que o cor do olho é marrom. Já no olho azul, você percebe que tem uma pequena quantidade de melanina. Então, grande parte da luz incidente consegue atravessar essa região despigmentada e é seletivamente refletida no comprimento de luz azul claro. Já nos olhos verdes, há uma quantidade intermediária de células pigmentadas, né? Então, quando ela é refletida no comprimento de luz marrom amarelada,
e outra parte consegue atravessar a região despigmentada e consegue ser refletida, no caso, de azul claro. E a combinação dessas duas cores resulta na cor verde, né? Então, essa progressiva diminuição de melanina, ela vai criar um gradiente entre a cor marrom e azul claro. A genética atual diz que 2 genes são relacionados à produção de melanina e são responsáveis pela determinação dessas cores. São eles: o gene G, com 2 alelos, o alelo dominante GV, que condiciona a cor verde, e o alelo recessivo GA, que condiciona a cor azul. O outro gene é o gene B, também com 2 alelos. O alelo dominante BM, que condiciona a cor marrom, e o alelo recessivo BA, que condiciona a cor azul. Então, esses genes que interagem entre si, e este alelo BM, ele possui uma relação epistática dominante. O que é isso? Ou seja, ele impede que esses 2 genes, GV e GA, sejam expressos. Com base na identificação desses genes e no estudo de certos padrões de herança da cor dos olhos, os pesquisadores concluíram que esses 2 genes apresentam interação, sendo que o alelo que condiciona a cor castanha do gene B, que é o BM, tem um efeito dominante sobre os alelos do gene G. Então, de acordo com esse modelo, a pessoa, para ter os olhos castanhos, ela necessita ter pelo menos um alelo BM no seu genótipo. Então, a gente mostra aqui, né, 6 variações diferentes para as pessoas que têm olhos castanhos. Pessoas homozigóticas recessivas quanto ao gene B, elas terão, né, olhos azuis. E as pessoas que tiverem pelo menos um alelo dominante para o gene G, elas terão olhos verdes. Então, aqui tem essa tabela mostrando os genótipos e os fenótipos quanto aos genes B e G que determinam a cor dos olhos. E essa tabela vocês também poderão encontrar no livro de vocês, na página 48. Nesse ponto aqui, a gente vai falar da interação gênica da forma da crista de galináceos, né, que é uma raça de galinha doméstica, em que a crista ela pode ser de 4 tipos: ervilha, simples, noz e rosa. Em 1905, o geneticista William Bateson, ele concluiu que a crista dessa raça de galinha, ela resultava da interação entre 2 pares de alelos com segregação independente, ou seja, eles eram pares de genes localizados em cromossomos diferentes. Então, eles inicialmente realizaram 2 cruzamentos para definir quais as características realmente eram dominantes e qual a característica que realmente é recessiva. Então, ele fez algumas conclusões. Aqui, no primeiro experimento, quando ele cruzou aves puras, né, de crista ervilha, com aves puras de crista simples, você percebe aqui que a árvore de crista ervilha, ela é dominante
e a de crista simples, ela é recessiva. Então, ele concluiu que a crista ervilha, ela é dominante sobre a crista simples, certo? Em outra série de cruzamentos, ele cruzou aves puras de crista rosa com aves puras de crista simples e constituiu a geração F1 apenas de aves de crista rosa. Quando essas aves da geração F1 foram cruzadas entre si, obteve-se uma geração F2 constituída, por aves de crista rosas e aves de crista simples. Então, ele concluiu que a crista rosa é dominante sobre a crista simples. Então, quando aves puras de crista rosa são cruzadas com aves puras de crista ervilha, toda a descendência apresenta um único tipo de crista, que é a noz. Atzo e a equipe dele concluíram que o tipo de crista nas galinhas estudadas resulta da interação de dois pares de alelos, que é o Rzão Rzin e Ezão Ezin, que se segregam independentemente. Então, a interação entre os alelos Rzão e Ezin resulta em crista noz. E o alelo dominante Rzão, ao interagir com o recessivo Ezin, resulta em crista rosa. O alelo recessivo Rzin, ao interagir com o dominante Ezão, resulta no fenótipo de crista ervilha. E os recessivos, os alelos recessivos Rzin e Ezin, ao interagirem, produz o fenótipo de crista simples. Aí, o que acontece aqui, ó? Na geração parental, ele cruzou uma galinha de crista ervilha com a galinha de crista rosa e resultou em galinhas de crista noz duplo heterozigóticas. Quando a gente vai cruzar novamente para adquirir os descendentes da geração F2, a gente segue o mesmo processo lá do cruzamento da segunda lei de Mendel e resulta nessa proporção fenotípica. De 16 descendentes, 9 são galinhas de crista noz, 3 galinhas de crista ervilha, 3 galinhas de crista rosa e 3 galinhas de crista simples. Aqui no nosso próximo exemplo, nós temos a interação gênica na cor da pelagem de cães labradores, que tem 3 características, que é a cor preta, chocolate, a cor chocolate, a cor dourada. E essas características, elas são resultantes de 2 genes com segregação independente, cada um com 2 alelos, que no caso, esses 2 alelos vai ser Bzão Bzin e Ezão Ezin. Essas 3 características, elas são determinadas por cada uma por 2 alelos, que é assim. O primeiro gene, que vai ser o Bzão Bzin, ele controla a produção de da pigmentação. Quando o alelo for Bzão, ele vai determinar a produção de pigmento preto. E quando o alelo ele for Bzin, ele vai determinar a produção de pigmento chocolate. O segundo gene controla a deposição de pigmento nos pelos, ou seja, o alelo Ezão. O alelo Ezão, ele condiciona a deposição normal de pigmentos, certo? Enquanto o alelo Ezinho,
ele não atua na deposição, ou seja, cães homozigóticos recessivos para esse gene não depositam pigmentos nos pelos, ou seja, não vai ser nem marrom e nem vai ser preto, ele vai ser dourado. Na prática, é como se o alelo em homozigose impedisse a ação do gene responsável pela produção dos pigmentos pretos ou marrom. Aí é que a gente tem um exemplo. Aqui nós temos o exemplo, né? Nós temos um cão de pelagem dourada, que é Bzinho, Bzinho, Ezinho, Ezinho, cruzando com um cão de pelagem preta, que é Bzão, Bzão, Ezinho, Ezinho. Na geração F1, nós vamos ter apenas cães de pelagem preta. Então, cada um desses cães, ao serem cruzados para a determinação dos indivíduos aqui da geração F2, eles vão produzir 4 gametas e a gente realiza o cruzamento. Aí, como é que ficam os resultados? Ó, a proporção genotípica vai ser: quem tiver alelos onde o primeiro par é dominante e o segundo par também é dominante, aí os cães vão ter a pelagem preta. Quando os alelos for o primeiro par dominante e o segundo par recessivo, os cães vão ter pelagem, deixa eu ver aqui se eu encontro, vão ter pelagem dourada. Quando, no caso, for o primeiro alelo recessivo e o segundo dominante, aí eles vão ser de pelagem chocolate. E nós ainda temos uma variação, né, onde os 2 alelos eles são recessivos e que ele vai ter a pelagem dourada e ainda vai ter, né, a questão do nariz amarronzado. Na última parte aqui da nossa explicação de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a herança quantitativa ou poligênica, né, como o próprio nome já diz. Assim, algumas características dos seres vivos, entre elas a altura, a massa corpórea, a cor, resultam de um efeito cumulativo de vários genes, né, contribuindo com uma parcela no fenótipo. Por isso que a gente chama esse padrão de herança quantitativa ou herança poligênica, né? Porque tem a contribuição de vários genes, né? Poli significa muitos. Então, esse tipo de herança, ele exerce uma forte influência na manifestação dos fenótipos. Por exemplo, a estatura na espécie humana segue essa linha da herança quantitativa, né? Há pessoas muito altas, há pessoas muito baixas, mas a maioria tem uma estatura intermediária, né? Então, assim, pessoas que acumulam maior número de alelos dominantes para a altura são mais altas. Entretanto, essa característica é muito influenciada pelo meio ambiente, né? Pessoas com o mesmo genótipo podem ter alturas diferentes em consequência, por exemplo, da alimentação, do grau de atividade física, das doenças que tiveram durante a fase de crescimento. Então, aí no livro de vocês, na página 52, vocês podem acompanhar um gráfico, né, que fala da distribuição de estatura das pessoas. Um gráfico, né, que é conhecido como curva de distribuição normal. O que significa isso, né? São características condicionadas por vários genes com efeito cumulativo que se expressam sobre a influência do meio ambiente. Tipo, a pessoa ela pode ser considerada alta, mas ela, por exemplo, ela tem 1,83 m. Já outra pessoa, ela também é considerada alta, mas ela tem 1,90 m. Então, essas características diversas, né,
ela caracteriza-se como uma herança quantitativa ou poligênica. Certo, gente? Então, no livro de vocês podem ver esses exemplos. E tem um gráfico que fala da variação da representação esquemática do cruzamento entre plantas de trigo, que eu vou explicar para vocês posteriormente. No nosso exemplo aqui, um cientista chamado Nilson cruzou linhagens puras de trigos, né, de sementes vermelhas escuras, ó, como vocês podem ver aqui, que é azão, azão, bezão, bezão, com linhagens puras de sementes brancas, que é azim, azim, bezim, bezim. Aqui na formação dos gametas, né, ao se unirem, todos os indivíduos da geração F1 são duplo heterozigóticos de uma coloração vermelha clara, né? Que no caso aqui a gente percebe que na geração F1 era vermelho escuro com um cruzamento de um trigo de semente vermelha escura com branca. Então o resultado foi todas as sementes da geração F1 vermelhas. Então o autocruzamento da geração F1 produziu uma geração F2 constituída por sementes classificadas em 5 categorias, já totalmente diferente daquele que a gente viu, que geralmente era 4, né? Então, lá na proporção fenotípica, a gente teve apenas uma semente vermelha escura, 4 vermelho médio, 6 vermelhas, né, normal, vermelha clara, vermelha. Aí a gente teve 4 vermelha clara e apenas uma branca. Então, o que isso significa? Significa que a característica da cor da semente do trigo, ela é condicionada por 2 genes, né, cada um com 2 alelos, que é o azão, azim, bezão, bezim, que se segregam independentemente, estão localizados em cromossomos diferentes. Cada alelo aqui representado pela letra maiúscula, né, cada alelo dominante, ele contribui para a produção de pigmento vermelho e seus efeitos, eles se somam, né, porque vai dar o quê? Como eu disse para vocês, referente à altura das pessoas, vai dar uma variedade de coloração vermelha, assim como a variedade de altura das pessoas. A pessoa pode ser alta, mas ela tem 1,80 m, outra 1,90 m e também ser considerada como alta. E quando, no outro exemplo, uma semente portadora de 4 alelos para vermelho, né, com os genótipos dominantes, azão, azão, bezão, bezão, aí ele vai ter coloração escura, normal, né, como foi representado aqui na geração parental do primeiro cruzamento. E os alelos que são representados por letras minúsculas, né, no caso, azim, azim, bezim, bezim, eles não contribuem para a coloração, portanto, apareceu aqui, né, uma semente que tem pigmentação branca. Então, sementes portadoras de 1, 2 e 3 alelos para a pigmentação tem 3 cores diferentes, que é a vermelho claro, a vermelha normal, a vermelha média e assim respectivamente, né? E aquelas que têm alelo recessivo, né, para ambos os pares de genes, não vai ter pigmentação, por isso que elas são brancas. Para finalizar a nossa aula de hoje, gostaria que vocês fizessem a atividade do livro didático, página 60, questões de 1 a 5, página 62, as questões objetivas e questões do Enem 1, 2 e 5. Tenham todos um ótimo dia e até a próxima, se Deus quiser. Qualquer dúvida,
Estamos lá no WhatsApp, no privado, tá? Beijos.